Alguns amigos da doutrina espírita têm um pensamento muito interessante. Por vezes, quando alguém diz Deus perdoa, alguma pessoa aqui dentro da doutrina espírita diz assim: não, Deus não perdoa. Então, essa outra pessoa que disse que Deus sempre perdoa se surpreende. E aí o outro responde a ela: Deus não perdoa porque ele não se ofende. É um pensamento muito interessante esse, porque nós temos em Deus a supremacia de todas as virtudes. Deus é soberanamente bom e justo. Claro que Deus não se ofende com as faltas dos homens. Obviamente, Deus não sente ofensa quando um de seus filhos comete qualquer atitude contrária às suas leis. Inclusive, um dos atributos de Deus é a onisciência. Ou seja, Deus sabe tudo o que aconteceu, o que acontece e o que vai acontecer. Então, tendo ele criado um filho que é imperfeito, para falar aqui, né, da situação de nós, espíritos aqui na Terra, sabendo que esse filho ia errar, como é que Deus se ofenderia com a sua ofensa? Essa é a primeira parte do nosso raciocínio, né? Deus não pode se ofender porque ele já sabia o que esse filho ia fazer e ele o criou sabendo que ele iria errar. Então, é incoerente dizer que Deus se magoaria, primeiro, por causa disso. Em segundo lugar, pela própria condição de Deus, de ser a suprema virtude. Não sente ofensa de um ser que foi criado por ele e que é inferior, né? Bom, esse pensamento é um pensamento muito interessante porque nos coloca diante de algo que é um poder superior ao nosso, que não nos julga, um poder superior ao nosso, que não nos condena, um poder superior ao nosso, que nos criou e que, além de não nos julgar e não nos condenar, nos deixa livres para agir. Isso é, assim, um espetáculo, é uma compreensão de Deus completamente diferente da compreensão comum a respeito da divindade. Não é aquele Deus que julga, que pune, que condena, que cria um espírito imperfeito que sabe que ele vai errar e que depois o condena a penas eternas. Não é aquele Deus que coloca em nossos caminhos dificuldades com as quais nós não podemos lidar. Não é aquele Deus que apresenta situações em nossas vidas que são situações que não têm causa justa, que não têm um fim útil. Não, nada disso. O Deus que é apresentado por nós pela doutrina espírita tem características completamente diferentes dessas. São características muito mais próximas, para usar, obviamente, uma metáfora, né, uma linguagem figurada, são características muito mais próximas de um protetor, de um pai que ampara, que orienta, que mostra o caminho, mas que permite que seu filho viva da forma como ele bem deseje. Isso está muito bem expresso na parábola do filho pródigo de Jesus, né? O filho pródigo pede ao pai a herança e o pai dá a herança a esse filho ainda enquanto vivo, o pai, né? O pai vivo não morreu, mesmo assim dá a esse filho a herança e deixa que ele faça com a herança o que ele quiser. É a história espiritual de todos nós. Deus nos deu uma herança espiritual que é sermos espíritos em progresso, termos a imortalidade para isso, desfrutarmos do nosso livre-arbítrio da forma como desejarmos. E isso é uma visão completamente. E mesmo que escolhamos o caminho equivocado, esse Deus Pai que orienta, mantém e protege, continua nos amando, mesmo que tenhamos um caminho equivocado. Bom, e nós iniciamos a nossa conversa para falarmos sobre o poder oculto do Evangelho e tivemos que falar algum tempo aqui a respeito de Deus para descobrirmos qual é esse poder oculto do Evangelho, que é o título da nossa reflexão. Bem, o poder oculto do Evangelho está justamente aí, porque o Evangelho ele é um livro, o Evangelho, né? Eu me refiro aqui a nós espíritos, o Evangelho segundo o Espiritismo. Ele é uma obra que nos ensina e nos apresenta a esse Deus, e nos apresenta a esse tipo de vida, a essa vida.
que é uma vida espiritual. E aí que está o poder oculto do Evangelho em nossas vidas. Não é um livro mágico, não é um livro que esteja perto de um talismã, né, como a gente possa imaginar. Não é um livro que, por nós termos carregado conosco em nossa mochila, debaixo do braço, em nosso veículo, ele vai nos proteger da ação de espírito. Não, nada disso. Ele é um livro para ser lido, para ser compreendido, para ser estudado e para ser um motivo de sedimentação dessas informações em nós. A gente lê o livro, absorve aquelas informações e aí a gente sedimenta, né? A gente fortalece em nós essas informações. Mas olha só, agora vamos falar um pouquinho melhor, né, de como nasce esse poder oculto do Evangelho. Qual é o seu grande poder oculto? Bem-estar para a vida. Bem-estar para a vida de todos. Esse é um benefício que não há outro tão poderoso no mundo quanto o Evangelho. E notemos que, se ele nos apresenta de forma lógica, de forma concisa, um Deus amoroso, e o coloca em plena comunhão com o tipo de vida que a gente vive, é lógico que a gente precisa estudar, né, para entender como que acontece isso, ele não nos pede uma fé cega. A gente está acabando de dizer que esse evangelho não é nenhum tipo de talismã, não é nenhum tipo de amuleto. Não, não é nada disso. Não tem nenhum tipo de misticismo nesse evangelho. Sabem por quê, meus amigos? Porque o evangelho nos pede uma coisa muito simples. Ele nos pede o seguinte: leia, estude, e aí esse processo de sedimentação, de fortalecimento do valor desse evangelho, do valor que esse evangelho tem em nossas vidas, não é pedido gratuitamente por uma fé cega. Não, de forma alguma. Primeiramente, ele começa a se desenvolver em nós através dessa lógica da explicação, ele é muito coerente. E em segundo lugar, vem aquilo que realmente fortalece em nós essa crença, esse valor no evangelho, a sua prática, a sua prática. Porque não é só ler o Evangelho segundo o Espiritismo e entender, é também praticar. Quando nós começamos a praticar o Evangelho segundo o Espiritismo, que contém ali como princípio, né, nada mais, nada menos do que o código moral de Jesus, que foi pelo próprio Cristo resumido nas seguintes frases, né? Devotar a Deus toda a sua alma, todo o seu amor, todo o seu coração, devotar ao próximo o amor que se tem por si mesmo. Colocar isso em prática. Claro, né, o que o Evangelho vai ali explicar para a gente como se faz tudo isso. O Evangelho segundo o Espiritismo. Como é que esse código de amor de Jesus deve ser implantado em nossas vidas. E aí então a gente vai para o exercício. Começa a implantar. Começa a entender Deus como esse Pai soberanamente bom e justo. Ah, mas eu tenho uma dificuldade na minha vida. Eu tenho várias dificuldades. Você não sabe o que é minha vida, é só dificuldade, é só dificuldade, é só dificuldade. Aí a gente aprende a agradecer a Deus por essas dificuldades. A gente aprende a enfrentar essas dificuldades na medida de nossas forças. E na medida em que não temos forças, o Evangelho nos ensina que a gente pede a ajuda de Deus e Ele nos ajuda. Que é preciso ter essa humildade para o desenvolvimento da espiritualidade. Mas repito, amigos, é preciso praticar. Aquele que pratica, sente. Ah, vou chegar lá no capítulo do Evangelho que vai dizer assim: fora da caridade não há salvação. É preciso praticar. Aquele que já esteve diante de um leito de hospital e fez uma oração por uma pessoa que tinha dor e que nem acordada estava, e que ao fazer a oração viu a fisionomia da pessoa se transformar de uma expressão de dor em uma expressão de tranquilidade, de serenidade, sentiu o amor do Evangelho. Aquele que respeitou seus pais, que amou seus pais, aquele que cuidou com carinho dos seus filhos, aquele que ajudou alguém a atravessar a rua, aquele que perdoou a si mesmo, aquele que aprendeu a desenvolver os bons princípios de amor do Evangelho, descobre o seu poder oculto
todos os dias. Aquele que, no momento de dificuldade, prestes a cometer um ato equivocado, prestes a ceder a uma tentação, evocou em pensamento o seu anjo da guarda e lhe pediu ajuda, esse sentiu o efeito do Evangelho. A pessoa que colocou para a sua vida o esforço, a boa vontade de tentar, essa pessoa descobre o poder oculto do Evangelho em sua vida. É um poder que não se mostra diretamente às outras pessoas, mas que em algum momento, alguma pessoa perto de nós vai nos olhar e vai pensar: poxa vida, como essa pessoa é tranquila, como ela é feliz, como ela é saudável, como ela se relaciona bem. E sabem por que vai ter acontecido isso? Porque essa pessoa colocou em prática os princípios do Evangelho. Pensemos um pouco, reflitamos um pouco a respeito disso e, mais do que refletir, façamos as tentativas, sejamos perseverantes em estudar, aprender e praticar. E depois, em pouco tempo, façamos novamente a análise e vejamos se nossa vida melhorou. Porque o poder do Evangelho só é oculto àqueles que não tentam. Um grande abraço, meus amigos. Nos vemos em breve para mais um estudo aqui da série Vida Espírita. Até logo mais.